E aí pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar no vídeo sobre a felicidade. Quem não quer ser feliz, né? Você sabia que felicidade ela pode ser criada como um estado da nossa mente? Será que é assim mesmo? Bom, você vai ter que assistir o vídeo para saber direitinho o que nós estamos falando. Mas antes de assistir o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho e compartilhar, comentar com quem você quiser. Tá bom? Vamos pro vídeo? Bora lá! Hoje nós vamos finalizar a nossa série com o capítulo 12 da série do livro do Michael Arruda, Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Hoje ainda nós vamos ter também o sorteio de mais um livro. Nós já fizemos o sorteio de um livro autografado. Vamos fazer o sorteio do segundo e último livro dessa série, né? Talvez até role um sorteio aí em um outro momento, mas da série. Está aqui o livro separado, não sei quem vai ganhar, mas está aqui a dedicatória, tudo pronto, separadinho. O primeiro livro, quem ganhou foi a Thaís Agostini, não foi a minha Thaís Resch, minha esposa, mas foi a Thaís Agostini. E agora nós vamos, portanto, dar continuidade. O tema da nossa série hoje é A Felicidade Já Está Disponível, Basta Acessá-la. Olha só, pessoal. Nossa, dei uma bica aqui. Não preciso aprender a usar esse suporte aqui. Mas então, nós falamos ao longo da série, e eu quero já deixar aqui para quem já está habituado, para quem já conhece o tema que nós trabalhamos aqui, o modelo da mente. Quando a gente fala aqui de felicidade, sucesso, vocês entendem claramente o que eu estou dizendo aqui, baseado no modelo da mente. Quem não está habituado, quem for chegando aí, ou quem for assistir essa live depois, pode achar um pouco estranho, né? A gente falando de felicidade como se fosse uma pílula mágica que você toma e imediatamente você vai ficar feliz. Como se fosse um super mega master antidepressivo ou um comprimido que saiu aí no mercado farmacêutico que você toma e imediatamente você vai ficar feliz. Longe disso, né? Não existe fórmula mágica, não existe nenhum processo miraculoso em que da noite para o dia você vai se tornar uma pessoa feliz e vai realizar todos os seus sonhos e você vai alcançar todos os objetivos da sua vida. Olha, que bom se fosse assim, né? Ou não, né? Acho que não. Pensando bem, acho que não seria tão bom assim, mas o fato é que isso não existe, tá? Não é assim que nós vamos encontrar aí todos as respostas da nossa vida. Não. No entanto, existem caminhos para que a gente encontre aí muitas das respostas que nós estamos procurando e você pode ter certeza que é possível sim encontrar uma vida muito mais plena de significado, muito mais robusta, muito mais feliz e muito mais realizável. Ok, gente? Agora, para isso, existe um trabalho, existe uma maneira, existe um caminho, existem algumas tarefas, vamos dizer assim, para que a gente possa encontrar aí toda essa alegria, essa felicidade e essa realização. É sobre isso que nós vamos falar hoje, e aí você vai entender de uma maneira muito clara, se é que você ainda não entendeu, como é que isso é possível, encontrando aí significado no modelo da mente. Ok, gente? Muito joia. Então, se faz sentido para você, comenta aí desde já qual que é o conceito que você tem a respeito de felicidade. O que é uma vida feliz? O que é encontrar a felicidade? Comenta aí em uma frase e se você quiser ir clicando no coração aí também, pode ir clicando aí também. Mas comenta em uma frase ou em poucas palavras o que é felicidade para você. O que é ser feliz? Eu sei que essa é uma pergunta bastante filosófica ou uma pergunta bastante assim, reflexiva, mas dentro daquilo que você entender, dentro daquilo que você imaginar, comenta o que você acha, o que é ser feliz. Ser feliz é ter mais dinheiro, ser feliz é ter saúde, ser feliz é ter uma família que se ama, que se dá bem, ser feliz é ter um bom relacionamento com Deus, enfim, tudo isso, não existe uma resposta absoluta, não existe uma verdade absoluta.
existem conjuntos de valores em que para cada um vai fazer mais sentido uma determinada coisa ou outra. Mas não importa, o importante é que faça sentido para você, ok? Então comenta aí, enquanto a gente vai falando aqui a respeito de algumas verdades ou de alguns elementos aí que a gente pode ir trazendo aí nesta noite. Bom, enquanto vocês vão comentando, basicamente, o que é que nós podemos dizer aqui e falar a respeito daquilo que está disponível para nós no dia de hoje? Nós passamos essa série toda falando, fizemos acho que 13 encontros, se eu não me engano, 13 ou 14 encontros, são 12 capítulos, né? Nós fizemos um encontro de introdução e fizemos também um capítulo 7, se eu não me engano, nós dividimos em duas partes, 7 ou 8, se não me engano. Tá? Mas o que nós percebemos é que as nossas programações mentais, elas direcionam muito daquilo que nós interpretamos na nossa vida, para o bem e para o mal. Muito daquilo que compõe a nossa vivência e que faz que a gente se sinta mal, com que a gente sofra, com que a gente fique doente, com que a gente tenha aí um certo nível de sofrimento, é baseado naquilo que a gente experimenta, naquilo que a gente vive e naquilo que a gente interpreta da nossa vivência. No entanto, as coisas positivas, as coisas boas, os sonhos realizados, todas essas coisas também têm a ver com a maneira como a gente interpreta tudo. E isso vai trazer uma boa dose de interpretação e de felicidade que nós vamos viver também. Ok? Então, quem acompanhou essa série desde o início sabe e entende isso que nós estamos falando. Por quê? Porque isso tem a ver com o modelo da nossa mente, com a forma como a gente interpreta, a gente sente, como nós respondemos aos fatores externos, a maneira como a gente vive, como a gente vê as coisas. E isso, a somatória de tudo isso, vai fazer com que a gente se sinta mais feliz, mais triste, mais realizado, mais fechado e por aí vai. Ok? Vamos lá. Algumas respostas aqui. A Marta define felicidade com estar em paz consigo mesma, em harmonia. Uma boa definição. A Thaís Agostini comenta aqui: felicidade para mim é uma escolha diária. Gratidão, paz e amor por tudo que tenho. Também uma boa definição. Vocês percebem, gente, que não existe uma definição absoluta, né? Há uma série de conjuntos, de valores e etc. Nós vivemos numa sociedade ocidental. Eu vivo numa cidade, na maior cidade do país, São Paulo. Então, quanto mais uma sociedade ela vamos dizer assim, ela é desenvolvida, mais complexa ela é. Então, quanto mais complexa, mais a gente fica buscando coisas e elementos para alimentar o nosso conceito de felicidade. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, para você, alguns elementos, tá, que vão somar aqui para o nosso conjunto de felicidade. Olha, eu preciso ter dinheiro, uma renda razoável para eu suprir as minhas necessidades. É uma cidade cara. Se eu estiver morando perto do meu trabalho, isso ajuda, porque eu não vou perder tanto tempo com deslocamento. Eu preciso fazer parte de uma comunidade local. Então, assim, são alguns elementos que vão somar. Mas imagine que eu tivesse, por exemplo, numa cidade bem pequena, e eu já morei em cidades pequenas, ou que eu fosse, sei lá, de uma tribo indígena e tal, num lugar bem remoto. Eu preciso de todas essas coisas que eu preciso em São Paulo? Provavelmente não. Provavelmente o que vai me gerar felicidade é viver numa comunidade em que eu seja aceito, em que eu faça parte de um todo, em que eu tenha as coisas básicas, em que eu tenha uma família e por aí vai. Então, o que é felicidade no final das contas? É aquilo que nos supre. É aquilo que faz parte do conjunto de valores do lugar onde nós estamos e que faz com que a gente se sinta razoavelmente bem. E aí então a gente vai ter paz, a gente vai ter harmonia, a gente vai escolher ser feliz, porque essa é uma escolha diária. Então, mudando o que está aqui dentro,
a gente vai encontrando caminhos para a cada dia mais se sentir realizado, feliz e encontrar aí tudo aquilo que a gente busca. A questão que surge aqui, pessoal, é que para que a gente encontre isso, é necessário que a gente tenha disponibilidade para sair da zona de conforto diariamente. Olha só, eu vou pegar o gancho aqui na resposta da Thaís. Ela diz assim, felicidade é uma escolha diária. E de fato, por que é uma escolha diária? E por que a gente pega esse gancho aqui? É uma escolha diária porque a gente vive um dia de cada vez. O que eu vivi ontem faz parte da minha experiência de vida, faz parte da minha jornada de vida. Isso é muito bom. Mas veja, o que eu vivi ontem, passou ontem. Nós passamos aqui, nesse último final de semana, um evento maravilhoso que foi o Legacy. E o Dr. Leonardo, que apareceu agora há pouco, a Priscila, que está aqui na live, estiveram com a gente. Não sei se mais alguém que está aqui na live esteve. Então, assim, foi sensacional. Foi quebra também de zona de conforto o tempo todo. Faz tempo que eu não participava de um evento tão desconfortável no sentido positivo, de obrigar a gente a se mexer, a fazer coisas que a gente se sente desconfortável para o nosso crescimento. Então foi sensacional. Mas veja, foi incrível, foi transformador, a gente encontrou com muitas pessoas lá que a gente gosta e, enfim, foi sensacional. Agora, isso aconteceu até domingo, depois com o Plus aqui na segunda-feira, que foi ontem, hoje já é terça, já é outro dia. Amanhã é quarta-feira, já é outro dia. Então, o que passou, passou. Serve para o meu conjunto de experiências, de aprendizado, de vivência, para o meu crescimento, mas amanhã eu tenho que acordar cedo e voluntariamente escolher também vivenciar mais um dia. E aí eu vou ter que fazer as minhas escolhas. E se eu fizer escolhas que não me levem para frente, eu vou estacionar. E isso tem a ver diretamente com o nosso conceito de alegria, de felicidade. Por quê? Porque é uma escolha diária. Então, eu vou ter que escolher voluntariamente fazer algumas coisas que talvez elas sejam desconfortáveis. Daqui a pouco nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre isso, mas eu vou ter que voluntariamente sair da zona de conforto. Todos os dias eu vou ter que fazer alguma coisa que me move para frente para que eu possa alcançar aquilo que eu estou sonhando e que eu estou buscando de alguma maneira. Então, de uma maneira muito clara, tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com crença e motivação. Eu preciso escolher quais são as crenças que eu quero manter na minha mente e quais são os recursos que vão me manter motivados ou motivado para que eu possa alcançar todas essas coisas. Quando eu perguntei aqui o que é felicidade, qual é o conceito de felicidade, eu estou falando exatamente sobre as coisas que vão fazer com que eu realize meus sonhos, com que você realize os seus sonhos, com que você possa ter uma vida mais bacana, uma vida mais legal, uma vida mais saudável. E isso eu estou falando, gente, em todos os aspectos da vida, tá? Eu não estou falando só de crença financeira ou de vida financeira. Claro que isso também é importante, mas estou falando da vida como um todo. Em você ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, um profissional melhor, ok? E isso em todas as áreas, porque é isso que vai fazer com que a gente se sinta bem, com que a gente se sinta feliz. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Se fizer sentido, dá um ok, dá um joinha. E se não fizer sentido também, você pode falar, olha, não estou entendendo dessa forma. Você pode comentar também. Mas eu creio que deve fazer sentido para você, como faz sentido para mim também. Ok? Então, como é que nós vamos desenvolver isso de maneira prática? Veja, a nossa mente, ela só reconhece aquilo que ela conhece. Lembra lá do modelo da mente que nós falamos, que nós comentamos, que nós caminhamos aí um pouco mais durante toda essa série? Vocês começam a perceber, lembra das regras da mente? Então, veja, tudo aquilo que a gente alimenta na nossa mente, tudo aquilo que a gente vai semeando na nossa mente, vai se tornando programação. Lembra do modelo da mente? Nós temos lá o fator crítico, e aí tudo aquilo que a gente
experimenta, toda informação que a gente recebe e que ela vem agregada a uma emoção, ela quebra o nosso fator crítico, ela atravessa o nosso fator crítico e ela vai diretamente para a nossa mente subconsciente. Informação boa, informação ruim, informação positiva, informação negativa. Lembra que nós falamos lá das propagandas de TV, que elas sempre vêm, isso não é só na TV, mas usando como exemplo uma propaganda, ela sempre vem com a informação do produto, ela vem juntamente com uma série de outras informações para nos emocionar. Essa emoção não é só aquela que nos faz chorar, que faz a gente ficar compadecido, não. Qualquer emoção. Pode ser algo que a gente dá risada, que a gente acha engraçado, que a gente fica feliz, que a gente associa à família. Então, é emoção. É uma informação associada a uma emoção para gerar uma programação mental. Lembra da propaganda da cerveja? Aparece lá a mulher de biquíni e tudo mais. Lembra da propaganda da margarina? A família toda reunida e tudo mais. Então, é uma informação que ela vem, olha, tá lá a cerveja, a margarina. Só a informação, ela vai entrar na mente consciente. Você vai racionalizar e vai falar, tá, tudo bem, faz sentido, tá, mas e daí? Quando ela vem associada a uma emoção, ela vai para a tua mente subconsciente. Então, além da informação, olha, essa margarina é boa, essa cerveja aqui ela é duplamente filtrada, etc. Ela vem com a emoção que vai no teu subconsciente e que faz com que você se sinta confortável com aquela informação. Pronto, foi semeado na tua mente e aquela informação ela começa a fazer parte de outro conjunto de informações que já estão ali dentro e cedo ou tarde você vai fazer a opção pela margarina A, pela cerveja B. É assim que a nossa mente funciona. Para tudo, não só para programações. Então, vocês lembram, quem já fez cursinho de pré-vestibular? Nossa, eu já passei dessa fase faz bastante tempo. Mas vocês lembram que os melhores professores eram aqueles que criavam paródias de músicas, músicas populares e famosas para trazer uma informação relacionada a um curso de história, a um curso de geografia, de matemática, aquela regrinha de matemática, né, uma fórmula de física e etc. E aí, os melhores professores eram aqueles que brincavam, que faziam piada, que faziam paródia, que levavam violão, cursinho de pré-vestibular. Não sei se alguém lembra. Por que isso era tão eficaz e isso funciona tão bem? Primeiro, porque a paródia ela trazia uma rima. Então, rima é sempre muito mais fácil de decorar. É uma informação. Mas isso vinha associado com uma emoção também. Você canta uma música, você dá risada e tal, é muito mais poderoso, porque entra diretamente na mente subconsciente e você grava. Lembra lá do encontro que nós fizemos sobre as características da mente subconsciente? Memória de longo prazo, você não esquece. Então tudo isso que eu estou falando, quem acompanha sabe, ok? Então a nossa mente, uma vez que isso se torna programação, isso a gente faz todos os dias. É o que o papai falou, a mamãe falou, o professor da escola falou, é o que a esposa ou o marido falam. Vai somando conjunto de informações que a gente vai tendo ao longo da vida. A gente vai só aumentando essas informações a cada dia e a gente vai transformando isso no nosso conjunto de programações. Olá, Andréia! Nos vimos agora há pouco, né? Bom que você está aqui também. Então, olha só. A gente vai reconhecendo isso. Por isso é que quando você tem contato com uma pessoa, às vezes você vê uma pessoa que você nunca viu, não acontece isso? E você olha para ela e fala assim, essa pessoa parece que eu já conheço ela de algum lugar. Ou você olha para uma pessoa e fala assim, olha, não fui com a cara desse fulano, dessa fulana. É porque provavelmente, ao você ter contato com essa pessoa, você já teve elementos que você já fez a leitura dela, que associou com alguém que você já conheça e que essa pessoa te lembra. Então você olha e fala, essa pessoa é muito legal. Ou você olha e fala assim, sei não. Essa pessoa é meio esquisita. Tá claro isso, gente? Faz sentido? Então veja, a nossa mente ela conhece ou ela reconhece aquilo que ela conhece. Então para que você possa encontrar e tirar o melhor da sua vida, você precisa começar a tirar da sua vida aquilo que não acrescenta de bom. E aí eu estou falando de coisas práticas mesmo, tá? Então, por exemplo,
O que é que você tem aí no seu cotidiano, no seu dia a dia, que você poderia tirar, que não te agrega valor, que não te acrescenta nada? Eu vou dar algumas sugestões aqui e você pode comentar aí também algumas coisas que não te agrega nada ou que você acha que não agrega nada para a vida das pessoas e que você poderia cortar da sua vida. Então, por exemplo, noticiário. Vocês já repararam que os jornais televisivos, eles sempre recheiam as notícias com informações catastróficas. A primeira chamada, quando você vai olhar, isso não é só no Jornal Nacional, é nos jornais em geral, eles estampam a chamada, a cabeça ali do jornal, com notícias desastrosas. Já perceberam isso? Eu vou falar baseado naquilo que eu conheço como hipnoterapeuta, como alguém que conhece o modelo da mente, mas se você tiver aí algum conhecimento de jornalismo, de edição de jornal, você vai entender o que eu estou falando, você vai saber também. O problema é o seguinte, a nossa mente, ela é motivada por recompensa e por dor. Basicamente, é isso que motiva, é isso que move a nossa mente. Então você vai se sentir motivado a tomar uma atitude ou por algo que motiva você, um sonho. Então aquele sonho de comprar casa própria, o sonho de trocar de carro, o sonho de realizar uma faculdade, o sonho de casar, o sonho de etc, etc, etc. Tantos sonhos que a gente tem, né? Então isso nos motiva. Só que existe uma força ainda mais poderosa do que as recompensas, que é o medo. Medo de morrer. Medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, medo de alguma coisa ruim acontecer com a família, medo, medo e medo. Então o medo, ele é uma linguagem muito poderosa que acaba empurrando a gente para frente também. Medo de ser mandado embora, medo de descobrirem que a gente fez uma coisa errada. Então isso faz parte da nossa mente, é parte da maneira como a gente reage. E aí, os noticiários, eles procuram colocar elementos que colocam um profundo medo na gente. Olha, nós estamos vivendo a época da pandemia. Isso é um assunto grave, é um assunto sério. Não dá para brincar. Mas vocês já repararam como que a mídia, ela explora isso diariamente? Eles precisam explorar isso. Porque o medo, ele faz com que a gente fique retroalimentando, alimentando tudo isso. E eles precisam vender jornal. Precisam vender noticiários, ok? Então é natural que a gente sinta um medo, um pavor muito grande e a gente acaba consumindo isso cada vez mais. Então eles já sabem que a nossa mente, ela funciona desse jeito. A gente funciona por recompensa, mas a gente funciona muito mais pelo medo. Então quanto mais você alimentar esse medo, mais negativo você vai se sentir, pior você vai se sentir. Então, quanto mais a gente puder evitar isso, gente, melhor. Então veja, eu não sou anti-jornal, nem anti-noticiário, tá? Só que nós temos um privilégio hoje de escolher o que a gente vai assistir, o que a gente vai alimentar-se como noticiário. A Marta está falando aí, né, que já faz tempo que ela não assiste TV aberta. E eu compartilho, eu assisto muito pouco. Por quê, gente? Porque hoje a gente tem o privilégio de escolher quais são os canais que vão trazer as informações para a gente. Então, por exemplo, eu consumo notícia, eu fico sabendo o que está acontecendo no mundo, mas eu não preciso ficar assistindo isso de uma maneira passiva. Eu escolho. Eu vou no Twitter, eu sei quem eu sigo, eu tenho os canais de comunicação na internet que eu leio lá as notícias que me interessam. O que não me interessa, tchau e benção, até logo. E vamos lá, vamos seguir em frente. Por qual razão? Porque quanto mais a gente se alimenta de notícias negativas, mais a nossa mente vai sendo semeada por essas coisas. Veja, a nossa mente, ela só reconhece aquilo que ela conhece. Então, não é que você vai ficar alienado do mundo, não é isso. Mas é necessário que a gente tome cuidado. Porque senão a gente começa a ter uma perspectiva negativa do mundo e das coisas. E aí você começa a achar que realmente tudo é uma desgraça, que tudo dá errado. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é
dar um fora, dar um tchau para toda semente negativa, para tudo o que vai atrapalhar a gente. Vocês conhecem? Bom, quem é mais jovem talvez não vá lembrar, mas quem é do meu tempo tinha aquele desenho da hiena, né? Acho que era Lip Hard, que tinha uma hiena negativa que ela só falava assim: ó Deus, ó céus, ó vida, ó azar, tudo dava errado para ele. E aí as coisas estavam acontecendo e quando dava errado ele falava assim: eu falei que isso não ia dar certo, eu falei que isso ia dar errado. Ele só se lamentava. Gente, sabe o que é pior? Tem muitas pessoas que são assim, só reclamam da vida. Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, você deve estar lembrando de pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizades ou até familiar que são assim, que só reclamam, que tudo vai dar errado, que nada é pra gente, que nada é pra você, que não é possível realizar nada, que não é possível conquistar nada. Gente, tomem cuidado com esse tipo de gente. Aqui em casa, eu e a Thaís, minha esposa, a gente tem um apelido para esse tipo de gente. Quem aqui já assistiu Harry Potter? Algum dos filmes da série Harry Potter? Vocês lembram daquele personagem terrível chamado Dementador? Que é um monstro místico lá da série, né? Que quando ele chega e se ele ataca uma pessoa, ele começa a sugar toda a alegria da pessoa e a pessoa começa a vivenciar os piores momentos da vida dela e é só tristeza. Para quem assistiu Harry Potter ou leu um dos livros, sabe do que eu estou falando. Pois bem, existem certos personagens que eles são dementadores emocionais. Tem pessoas que são assim, gente do céu. Chega perto da gente, você está todo feliz, você está cheio de sonhos, cheio de planos, cheio de projetos. Quando chega o bendito do dementador aqui perto da gente, ele começa a sugar a tua alegria, começa a vir aqui uma energia que ele começa a roubar tudo de bom que você tem. Você está sonhando em iniciar um novo projeto e aquela pessoa fala assim: não vai dar certo. Você começa a falar de um evento que você foi e fala assim: ah, mas naquele evento estava assim, assado. É só problema, é só reclamação o tempo todo. Pessoal, nós precisamos começar a fazer algumas escolhas, se é que você ainda não fez. Né? Algumas escolhas vocês já comentaram aqui, né? Eu já deixei de assistir noticiário, TV aberta, essas coisas todas. E a gente precisa começar a escolher também com quais pessoas a gente vai se associar. E aí me desculpa se eu estou sendo muito honesto e direto com relação a isso, mas estou falando a respeito de elementos práticos aqui que podem te ajudar. Procura se afastar na medida do possível de gente que só te puxa para baixo. De gente que não está preocupada com a tua alegria, com o teu sucesso, com a tua felicidade. Porque, infelizmente, existem pessoas assim. Ah, Leonardo, mas eu não tenho como me afastar das pessoas da minha família. É verdade. E eu também não quero que você se afaste dos seus familiares. Mas começa a observar qual é o padrão. Para que você consiga, pelo menos, se defender dos comentários e da maneira como a pessoa começa a falar. Porque às vezes a gente nem percebe. Às vezes já está tão habituado, faz tão parte da nossa programação, que a gente não percebe que muitas dessas pessoas estão, às vezes não é por mal, às vezes é pela programação dela mesmo. Ela já está tão habituada a ver o pior das situações que ela não consegue enxergar o melhor. E aí, se ela convive com você diariamente, ela começa também a te puxar para baixo. Então, cuidado. Fique esperto, fique atento. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre isso, que eu acho que isso é muito importante, gente. Por que nós damos tanta atenção aos comentários das pessoas que estão ao nosso redor? Por que muitas vezes a gente não consegue dar um passo adiante, não consegue melhorar, não consegue acreditar que a gente é capaz, que a gente consegue? E sim, eu quero dizer para você que você é capaz. Que se você tem um sonho, se você tem uma meta, se você tem um objetivo na sua vida, é porque Deus te permitiu pensar isso, tá? Deus, ele te dá possibilidades para você sonhar, para você olhar adiante,
para você imaginar muitas coisas. E veja, vai mais uma dica aí para quem conhece o modelo da mente. Eu disse que a mente só reconhece aquilo que ela conhece. Existe um outro fator também relacionado com a nossa mente, que é o seguinte: a nossa mente, olha que dica poderosa aí para você guardar para a sua vida. A nossa mente, ela não discerne o real do imaginário. Para a nossa mente subconsciente, tudo é real. Tudo é real. Se você está vendo aqui um elefante na sala, aqui, ele é real. Não cabe um elefante na minha sala aqui, tá, gente? Mas só de eu falar a respeito disso, a minha mente já começou a imaginar o elefante aqui na sala. E aí, para a minha mente, isso é real. Quando a gente fala, por exemplo, de um cenário catastrófico, se eu começar a descrever aqui, de repente você começa já a ficar com o seu coração mais acelerado, você começa a suar frio. Mas isso não aconteceu de fato. Mas não importa, para a sua mente está acontecendo. Porque é assim que a nossa mente funciona. Então, nós temos a possibilidade de criar a vida que a gente quiser na nossa mente. Por quê? Porque ela não discerne o real do imaginário. O que o Eduardo comentou aqui, isso é fato, mas acredito também que conforme a gente muda a nossa frequência, vamos nos afastando naturalmente. Sim, Eduardo, você tem razão. Quando a gente começa a mudar os nossos valores, as nossas programações, começa a ficar meio que desconfortável e incoerente a gente ficar se relacionando com pessoas que só querem puxar a gente para um outro lado. Você tem total razão nisso. Então, assim, uma coisa acaba puxando outra, né? Medo do que os outros irão pensar de mim caso eu seja bem-sucedido, também é algo bem comum acontecer nesses tempos de exposição social. Sim, você tem razão. Agora, veja só, como é que a gente pode mudar isso? E vamos entender por que isso acontece. E aí vai uma dica para a vida, tá, gente? Porque isso é um dado antropológico. Por que a gente se preocupa tanto com a opinião das outras pessoas? A gente não poderia simplesmente olhar e ligar o F e falar assim, eu não estou nem aí com o que vão pensar de mim, com o que vão falar. E por que as redes sociais elas são tão poderosas na nossa vida nos dias de hoje? E às vezes a gente fica preocupado com a opinião alheia. Às vezes não, muitas vezes. Quando eu vou falar aqui do ponto de vista antropológico e do ponto de vista teológico, tá? Então o que acontece? Quando Deus nos criou, e aí se você quiser entender do ponto de vista antropológico, né, lá no princípio, no homem primitivo e tudo mais, nós fomos feitos para viver em comunidade. E a comunidade é importante para que a gente possa sobreviver. Se você pegar qualquer livro de antropologia, Introdução Básica à Antropologia, por exemplo, você vai ver que um dos fatores que se atribui, por exemplo, que o homem moderno, então assim, o homem moderno, ele vem do Homo sapiens sapiens, ok? Então assim, isso é um dado antropológico, tá? Antes do Homo sapiens sapiens, existia o homem de Neandertal, o Homo erectus, etc, etc, etc. As pesquisas até hoje, elas dizem o seguinte, que um dos fatores predominantes para que o Homo sapiens sapiens pudesse ter sobrevivido e outras raças não tenham conseguido sobreviver, foi o fato de que o Homo sapiens ele conseguiu viver em comunidades maiores por mais tempo. Em outras palavras, quando vinha uma fera lá para atacar o Homo sapiens, o grupo era maior, ajudava ele a sobreviver. Se um fosse atacado, o outro chegava lá e tentava. E atacava e salvava e tudo dava certo. Se faltasse comida, eles tinham como trocar. Então, assim, isso é uma marca da nossa sociedade que fez com que a gente cada vez mais pudesse se ajudar mutuamente. Então, veja, ninguém quer morrer e todo mundo quer ter ajuda do outro. Então, isso foi gerando uma programação de geração após geração que fez com que a gente sentisse a necessidade contínua de viver em comunidade. É por isso que a gente vive até hoje, numa sociedade pós-moderna, a gente vive em rede social, a gente busca amizade, a gente busca viver em grupo e etc. Isso é bom, viu, gente? Isso não é uma coisa ruim, não. Isso é necessário para a gente poder ter uma vida socialmente sustentável.
Então não vai dizer depois aí que eu estou criticando isso, não. Uma coisa positiva. Só que tem um detalhe. Isso gera na gente um padrão em que a gente não quer desagradar as pessoas socialmente. Nós temos um medo instintivo de ser reprovado socialmente. Por quê? Porque se eu for reprovado socialmente, eu vou deixar de fazer parte do grupo. E se eu deixar de fazer parte do grupo por alguma razão, a minha mente subconsciente, ela vai ligar o sinal de perigo. É assim, ó, se você for rejeitado socialmente, você vai ser atacado pelo leão da floresta, do homem primitivo. Que não é o leão, mas é que são outros elementos aí da nossa sociedade. Você está em perigo. Ninguém vai te defender. Quando você precisar, você vai passar por necessidade. E por aí vai. Então, a nossa mente ela tem uma tendência natural a querer ser aceito pelos pares. E não adianta, viu, gente? Porque a gente sempre vai querer ser aceito de uma forma ou de outra. Talvez você tenha uma carência maior pela sua personalidade, a querer ser mais popular, querer ser mais aceito, ou você até não liga tanto para isso, mas em alguma medida a gente sempre vai ter isso. Faz sentido, gente? Se fizer sentido, dá um joinha, um ok aí. Agora, como é que a gente muda então esse padrão? É buscando justamente se associar e estar com pessoas que tenham o mesmo direcionamento positivo, a mesma mentalidade, o mesmo mindset de crescimento. Então, mais uma vez, volto a dizer, é necessário que a gente olhe um pouco ao nosso redor e veja, não é por mal, gente, mas muitas vezes a gente está vivenciando e andando com pessoas que, ou por bem ou por mal, acabam puxando a gente para baixo. E aí, se você quiser, tudo bem, se faz sentido para você, você quer permanecer naquele patamar, então fica. Mas se você quiser crescer, se você quiser alcançar um outro nível, você vai ter que naturalmente buscar andar com pessoas, ou se associar a pessoas que vão pensar da maneira como você quer pensar. E aí, sabe o que vai acontecer quando você começar a fazer isso? No primeiro momento, as pessoas vão começar a te admirar, as pessoas que estão ao seu redor. Mas a hora que você começar a se associar, elas vão começar a te rejeitar. Por quê? Porque dói para essas pessoas ver você andando ou se dissociando delas. Então, isso é um processo natural. Então, no começo, você vai começar a ser rejeitado por algumas dessas pessoas, que pode ser alguém da sua casa, da sua família, do seu círculo de amizades. Eles vão começar a falar mal de você. Exatamente, Sueli, as pessoas vão estranhar. Por que elas vão estranhar? Porque elas vão começar a reconhecer em você um padrão diferente do delas. Lembra? Isso é o modelo da mente. E aí elas vão falar assim, ficou esquisito, ficou metido, ficou mascarado, ficou bitolado, ficou maluco. Eu me lembro quando eu comecei eu já passei por muitas viradas na minha vida. Então, por exemplo, quando eu tive uma conversão religiosa, comecei para a igreja, eu comecei a buscar uma vida nova com Cristo. Por quê? Porque fazia todo sentido para mim. No começo, um monte de amigo tirou sarro, falou coisas que eu prefiro nem comentar aqui, né? E levou um tempo, né? O cara virou fanático. Mas eu sei o que eu quero da minha vida. Eu sei o que é que eu preciso. Eu sei o que eu não queria mais, o que eu estava buscando. A mesma coisa aconteceu quando eu fiz faculdade. A mesma coisa aconteceu quando eu fui fazer um mestrado. Então, o cara está sonhando alto demais, ele está louco. A mesma coisa quando eu me tornei hipnoterapeuta. A loucura aí, isso é coisa de louco, vai mexer com a mente das pessoas e tal. Dói ser criticado? Dói. Traz desconforto? Traz desconforto. A gente quer continuar vivendo no mesmo ciclo de amizades? Claro que a gente quer. E eu não abandonei nenhum dos meus amigos. Você pode ter certeza disso. Mas durante um tempo eu tive que buscar vivenciar algumas coisas diferentes, abrir mão de alguns programas de TV, abrir mão de algumas leituras, abrir mão de algumas coisas que são perda de tempo. Para quê? Para que eu possa encontrar aquilo que eu estou buscando. Então, é a ideia de semear. E eu tenho certeza
que você também deve ter algumas coisas que você pode buscar para a sua vida, para que você possa depois, inclusive, ajudar aquelas pessoas. Então, quem são aí, quais são as coisas que você pode ou que você deveria prestar mais atenção? Então, vou dar algumas dicas aqui para você. Então, procura se afastar de pessoas tóxicas. Quem são pessoas tóxicas? São aquelas pessoas que duvidam de você. São aquelas pessoas que criticam tudo que você faz. Veja, o bom amigo ele te alerta também. Então, eu creio que você é inteligente, você tem discernimento, né? Daquilo que você pode ou não fazer. Mas fique esperto, né? Fique esperto com as pessoas que vão questionar negativamente tudo que você está fazendo. Com pessoas que se doem com o seu sucesso. Você sabe que tem gente que sofre com o sucesso da gente. Você tem que se esconder até. Se você falar que você trocou de carro, que você ganhou um dinheiro extra, que você está feliz, tem gente que vai começar a sofrer, vai começar a chorar, vai começar a trazer atenção para ela só para abafar o teu caso. Então fique esperto, tá bom? Se afasta de programas de TV que são tóxicos. Se afasta de notícias que vão te deixar para baixo. Se afasta dessas coisas. Por quê? Porque isso, aliado com a emoção, vai trazer prejuízo para a sua mente. E, gente, se afaste de pessoas que não acreditam em você. Eu não tenho como me afastar porque é da minha família. Tudo bem, você não vai dar as costas para a sua família. Mas começa a criar uma casca. Começa a criar um filtro, um discurso para que você não seja contaminado por isso. Porque você é capaz. Tudo aquilo que está na sua mente, tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que Deus permitiu que você sonhasse, é uma possibilidade real. Pessoal, vamos lá. Você só tem essa vida. Isso é sério. Você não tem outra vida. Tá? Independente do seu sistema de crenças. Eu, como cristão, eu creio numa vida só. Tá? Mas se você crê que existe uma outra vida, eu creio na vida na eternidade, mas se você crê que já existiram outras vidas no passado e tal, mas você só vai lembrar dessa vida agora. Tá bom? Então você não vai ter outra chance. Você vai deixar mesmo que outras pessoas definam o que é mais importante para a sua vida? Você vai deixar que outras pessoas decidam o que é melhor para você? Você vai ter coragem mesmo de continuar vivendo uma vida do tipo, o outro não deixa eu fazer isso, mas ele diz que eu não sou capaz de fazer isso. Você vai permitir mesmo isso? Eu não vou permitir mais isso para a minha vida. Eu já fiz isso muitas vezes. Já deixei que outras pessoas decidissem o que era melhor para mim, para minha família. Por quê? Porque eu fiquei preocupado com o que os outros vão pensar. Ele vai pensar isso de mim. Mas o que eles vão falar? Eu não estou nem aí mais. Gente, vamos lá. É claro que socialmente a gente precisa seguir algumas regras e tudo mais. Mas veja, nós só temos essa vida. E se outras pessoas conseguem realizar sonhos, conseguem fazer coisas, por que você não consegue? Você é menos inteligente? Você é menos capaz? Deus te ama menos do que ama o outro? Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus nos ama na mesma intensidade. Que Deus deu capacidade para mim e para você no mesmo ponto. Agora, talvez, possivelmente, eu e você não tenhamos nos desbloqueado suficientemente para fazer algumas coisas que a gente precisa fazer. Então por que a gente não vai fazer? Vamos fazer. Você não é triste. Você não é depressivo. Você não é preguiçoso, não é ansioso, não é acomodado, não é pobre, não é burro, não é nada disso. Tudo isso é rótulo. Tudo isso é etiqueta que as pessoas colocam na gente. Então não é isso que nos define. Porque cada um de nós somos únicos. Não existe outro Leonardo igual a mim. Não existe outra Elô, não existe outra Sueli, não existe outro Mineu, só existe um. Você é único. E a sua vida é sua. Deus te deu essa vida para você viver. Então, quanto mais você viva com intensidade, com alegria, com satisfação, melhor vai ser para você mesmo. Porque esse é o presente que Deus te deu.
Ah, mas eu estou depressivo, eu estou ansioso e tal. Tá, mas isso pode mudar. Você não nasceu assim. Existe uma programação aí que pode ser transformada, que pode ser mudada, porque a nossa vida está sempre em movimento, a nossa vida ela é dinâmica. O que eu vivia ontem não significa que vai ser o mesmo hoje. E o que eu estou vivendo hoje não significa que vai ser o mesmo amanhã. Amanhã pode ser melhor. Se você acreditar, vai ser. Agora, eu quero dar alguns conselhos práticos aqui, algumas sugestões práticas, que o tempo vai avançando aqui, a gente se empolga e o tempo vai seguindo. Mas a sua mente ela é livre para mudar isso, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer isso? Afaste de quem te atrapalha, se joga de cabeça em todos os conteúdos que vão te ajudar, que vão te alinhar para que você encontre aquilo que você quiser buscar na sua vida. Então começa ou continua lendo livros que vão te ajudar. Começa a buscar literatura para isso. Olha aqui meu amigo Mineu, que honra, Mineu, você está aqui com a gente. O Dr. Mineu está comentando, né? Foi muito boa a conversa sobre o posicionamento da igreja. Justamente. Pessoal, olha só. Deus ele nos dá um privilégio da gente viver em comunidade. Mas até isso a gente precisa pensar e mudar, né? E seguir adiante. Deus te abençoe, Mineu. Aprendi demais com você nesse fim de semana que nós tivemos juntos aí. E aprendi que nunca é tarde para mudar. Aprendi muito com humildade contigo e fiquei muito feliz de poder ter o privilégio da tua amizade e estar passando por tudo isso. Então, gente, olha só. Lê livros que vão levar a gente para o objetivo. Eu gosto muito de ler biografias. Eu gosto muito de ler sobre o desenvolvimento pessoal, sobre o pensamento humano. Leio a Bíblia todos os dias. Acho que é a palavra de excelência que transforma a nossa vida continuamente. Então a gente tem que buscar literaturas que vão nos pôr para frente. Eu já decidi que eu não vou mais ficar lendo. Eu mudei para casa nova aqui há 1 mês e meio, quase 2 meses. E eu doei um monte de livro. Eu tinha e tenho centenas e centenas de livros aqui que eu fui adquirindo e acumulando ao longo da minha vida. E muitos livros bons. Mas eu já separei os que eu quero ler e os que eu já decidi, olha, isso aqui eu não vou ler mais, eu não vou ficar ocupando espaço aqui. Eu só tenho uma vida para viver, não vou perder mais tempo. Então, lê livros que vão nos ajudar. Eu assisto documentário, eu assisto séries hoje que tem a ver, que podem agregar, é claro que é entretenimento também, mas que vão nos ajudar. Então, isso vai fazendo com que a gente cresça, com que a nossa mentalidade ela vai se tornando positiva. Comece a se associar e a conversar com pessoas que vão te ensinar alguma coisa, que vão te ajudar, que você vai ajudar e que você pode também ser ajudado. Comece a fazer isso, porque isso vai te ajudar de uma maneira positiva. Você não tem pessoas que são referência para você? Eu tenho na minha vida professores, tem pastores que são os meus mentores, que eu olho, admiro e aprendo. Tem amigos que eu olho e admiro e falo assim, cara, eu quero aprender com você. Eu tenho mentores que não me conhecem pessoalmente, mas que eu sigo nas redes sociais, que eu consumo conteúdo, que eu consumo informação. Por quê? Porque faz sentido para mim, porque me ajuda. Gente, eu vou dizer para vocês, muitas transformações que eu tenho vivido na minha realidade hoje, de vida, foram baseados em pessoas que eu seguia nas redes sociais e que eu vi e que fez sentido e eu falei, cara, é isso aí. E nós estamos seguindo até hoje. Faz sentido, gente? Então, é assim que funciona. Quando a nossa mentalidade muda, muitas coisas mudam. O Michael, ele cita um exemplo aqui nesse capítulo, né, de uma... Nossa, quase que eu derrubo de novo aqui. De uma pesquisa com alunos com QI alto, né? E aí eles pegam ali, eles pegaram 2 grupos de alunos, um grupo de alunos com QI altíssimo e outros alunos com QI mediano. Não é que eles eram com QI baixo, mas eram pessoas normais. Só que eles deram a ficha desses alunos para um grupo de professores falando que esses alunos medianos eram os que tinham QI alto.
Isso modelou tanto a crença dos professores que os professores começaram a tratar eles como alunos brilhantes e puxaram a régua lá em cima. E o resultado da pesquisa foi que depois de alguns meses, aqueles alunos estavam trazendo resultados altíssimos, de QI alto. E não apenas os resultados, como depois eles fizeram um novo teste e chegou-se à conclusão que o QI deles, o quociente intelectual, tinha aumentado também. Por quê? Porque os professores acreditavam que eles eram assim. É claro que foi uma pesquisa, que eles manipularam isso para ver qual seria o resultado, mas o fato é que eles tiveram um resultado positivo maior. Pessoal, por que é que pessoas que nascem num nível social mais elevado, eles acabam se desenvolvendo mais? Porque eles têm referências mais altas. Referência é tudo na vida. Por que às vezes uma comunidade mais pobre, às vezes a pessoa tem mais dificuldade de chegar mais longe? Não é só pela questão financeira ou pelo estudo, também, obviamente, mas é pelas referências. Se eu não tenho alguém que eu olho, me espelho e falo assim, cara, se essa pessoa chegou, eu chego lá também, fica mais difícil. Se eu não tenho quem me incentiva, fica mais difícil. Então, é muito importante que a gente busque bons referenciais. Tá bom? Pri, obrigado. A Priscila está falando aqui, minha cunhada, que eu e a Thaís somos referenciais para ela. Você também é referencial para mim. Você sabe disso. Tá bom? Beijão para você. Bom, pessoal. E aí, o que nós vamos fazer com tudo isso? Nós não vamos parar nunca. Nós não estamos dizendo que vai ser fácil e nem estamos dizendo que a nossa mente não vai tentar nos sabotar. Vamos lá para o modelo da mente de novo. Nós temos a mente subconsciente e a mente consciente. A mente subconsciente, ela já tem as programações que vão nos levar para uma determinada direção. E nós temos a mente consciente, em que nós temos a força de vontade. Um dos capítulos, a gente trabalhou aqui com algumas orientações e sugestões com um programa de 7 dias que a gente pode, pela força de vontade, começar a mudar o padrão subconsciente. E aí, uma das coisas que a gente precisa fazer. Na mente subconsciente, como é que a gente muda a programação? Hipnoterapia. Auto-hipnose. É poderoso para mudar a programação e para fazer com que a gente mude alguns padrões. Então, se eu quero ler mais, mas eu tenho dificuldade para ler, auto-hipnose. Começo a fazer auto-hipnose com sugestão para que eu tenha mais motivação para ler. Vai acontecer. Tem uma coisa que está me travando muito e não consigo mudar? Hipnoterapia. Talvez você precise de um processo mais profundo. Então, assim, eu sou procrastinador, não consigo parar, eu sou depressivo. Veja, isso é rótulo, tá? Eu só estou utilizando aqui para explicar. Eu tenho ansiedade muito grande, talvez você não consiga controlar. Hipnoterapia é um bom processo. Vai ajudar muito. Não, tá tudo bem, mas eu preciso dar um salto adiante. Eu quero fazer mais exercício físico. Faz um programa de 7 dias. Usa a força de vontade. Como é que vai ser essa força de vontade? Todo dia eu vou colocar o despertador, vou colocar lá uma foto minha magrinho e eu vou conseguir. E você vai fazer. Você vai conseguir. Não baixou aqui, né, não? Então a força de vontade, ela também tem um fator, um componente importante. E você dá conta do recado. Você é capaz. Você vai conseguir. Mas você precisa continuamente ir semeando elementos positivos. Porque se você começar a semear só elemento negativo, você não vai conseguir chegar lá. Mas você vai conseguir. Porque eu creio que se você está aqui nessa live hoje, é porque você está buscando isso. Ok, gente? Faz sentido? Eu tenho certeza que faz sentido para você, como faz sentido para mim também. Ok? Então, quando nós fazemos isso, nós transformamos a nossa vida. E quando nós alcançamos tudo isso, a nossa realidade muda e aí toda a nossa vida muda também. Pessoal, eu quero deixar mais um tempinho aqui para que você possa comentar o que você quiser. Enquanto isso, eu quero fazer algumas considerações finais, porque o nosso tempo está quase acabando e daqui a pouquinho nós vamos já encerrar esse primeiro período de live. E aí, o que eu quero trazer aqui para vocês nesses minutos finais? Daqui a pouquinho, nós vamos fazer
nós vamos fazer aqui o sorteio do livro. Então, eu falei aqui que quem tivesse aqui, a gente faria o sorteio. Eu dei algumas regras, né? E nós vamos fazer na segunda live quando a gente fizer a hipnoterapia coletiva, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente vai fechar essa live, daqui 5 minutinhos, e nós já vamos abrir uma segunda live para a hipnoterapia coletiva, e aí nós vamos sortear o livro, tá? Lá na segunda live eu vou recordar as regras, né, para ver quem que cumpriu todas as regras. Lembra de seguir as instruções? E aí, quem seguiu as instruções vai fazer parte do sorteio. E aí nós vamos, então, acertar a mão aí com o livro. Tá bom? Mas, de antemão, se você quiser fazer algum comentário aí no final, fique à vontade. Mas eu quero, desde já, agradecer a todos vocês que participaram aí comigo dessas lives durante essas várias semanas. Como eu disse, foram aí 14 lives em que a gente... O que está acontecendo aqui, gente? Ah, não. Enfim, foram 14 lives. Eu estava olhando aqui um negócio aqui no Facebook, no sorteio aqui, no link do sorteio. E aí, nessas lives todas que nós fizemos aí, a gente teve uma interação muito rica. Então, assim, eu ganhei novos amigos, gente que começou a me seguir, gente que eu comecei a seguir também, pessoas que a gente interagiu, que a gente se encontrou em lives de outras pessoas, em lives do Michael, em outros lugares, pessoas que a gente encontrou aí nos treinamentos da Omni. Então, assim, tem sido uma troca muito rica. Eu dou o que eu posso oferecer para vocês e eu recebo de vocês também essa troca, esse amor, essa gratidão, e é a minha gratidão também. E tudo isso que eu tenho feito e trazido aqui, que a gente tem trocado ao longo desse tempo, são experiências, são conteúdos, e o objetivo principal, e eu coloquei na chamada hoje, né? O objetivo é divulgar isso que a gente aprendeu. É divulgar o legado da hipnoterapia, do modelo da mente, do conhecimento da mente, e eu creio que se pôde ajudar a transformar a vida de uma única pessoa, já valeu a pena. Então, para mim, todas essas semanas, todas essas horas, foram aí 4 meses praticamente de série, né, que a gente passou junto. Então, se pôde transformar, tocar a vida de uma pessoa, de coração, eu já estou muito feliz e satisfeito. Ok, gente? Então, eu só posso agradecer e ter certeza aí que tem sido muito bom, como tem sido bom para a minha vida também. Amém, gente? Joia, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Pastor, né? Pastor só fala amém, né? Eu já estou tão habituado. Então, que gratidão, obrigado, Thaís. A Aline falando aqui que o livro é dela. Vamos ver se você seguiu as instruções, hein, Aline? A gente vai ver lá na segunda live. A Lúcia. Ô, Lúcia, que bom ver você aqui. Agradeço muito a Deus por ter conhecido você, a Thaís. E eu agradeço também pela sua vida, Lúcia. Aline, Priscila, Sueli, Marta. Gente, tudo bem então? Eu vou fechar a live aqui. Vocês me dão um minutinho. Eu abro uma segunda live, só vou salvar essa aqui. E aí eu já abro a segunda live para a gente já ir para o sorteio e também para a hipnose coletiva. Tá bom? Então, segura aí. Eu já abro uma segunda e espero vocês lá na segunda live para a gente fazer o sorteio e a hipnoterapia coletiva também. Tá bom? Gratidão, Mineu. Aprendi muito com você também. Tá bom, gente? Beijão, Deus abençoe. 2 minutinhos, já abro a segunda live, espero vocês lá.